Brasil quebrou. 80% das famílias estão endividadas. Você provavelmente sabe que está gastando mais do que deveria. Então você faz uma promessa. Neste mês, eu vou resolver as coisas, eu vou gastar menos. E aí chega no mês seguinte, quando você olha o extrato, a situação está igual ou ainda pior do que estava. O que deu errado? Você fez a promessa, você se comprometeu. O que eu vou te dizer hoje é que não é falta de disciplina, não é falta de força de vontade, não é porque você é burro. O que faz você empobrecer não é o seu racional, é o psicológico, é o emocional. E hoje eu vou te explicar como te ajudar com algumas soluções para você resolver de uma vez por todas, chega de ladainha, esse problema que todo mês vem acontecendo com você e com tantas outras famílias no Brasil. Eu sou Miguel Bung, psicólogo, e eu vou te ensinar hoje o que nenhuma escola ou faculdade vai te ensinar. Como que chegamos nesse ponto onde mais de 80% das famílias brasileiras são endividadas? É claro que existem razões econômicas e eu não vou negar elas, esse não é o ponto. É claro que o salário não vem acompanhando a inflação real e todo mundo está sentindo isso no bolso. Mas hoje eu vou te mostrar o quanto nossas decisões psicológicas pesam muito no bolso do brasileiro. Fazem tanta diferença na hora do nosso orçamento. Por quê? A parte emocional do cérebro ela se formou muito antes da parte racional. Então o peso emocional é muitas vezes maior do que o peso racional. Então, racionalmente, você até quer gastar menos, você até quer ter uma vida econômica saudável. Mas quando você vê alguma coisa lá dentro, controlou você e fez você gastar tudo que você tinha e não tinha. Esse índice de mais de 30% é o maior desde que isso ficou sendo documentado lá para 2010. A média do valor de dívida de cada indivíduo, não de cada família, é de R$ 6.600. Cara, é grana pra caramba em dívida. E muitas famílias já assumem que não vão conseguir quitar essas dívidas. Como eu falei, além das ações econômicas que elas existem, né? E uma das coisas legais que eu descobri, no meu primeiro vídeo eu falei que eu conheci o Barça, eu vou deixar aqui no card do canal, e ele me explicou que todo dia 1º de janeiro, enquanto você aí tá de ressaca ou bebeu bastante, como gente como a gente, né? Ele sai para o mercado, para a farmácia, para os lugares que ele geralmente consome e anota cada preço de cada produto que ele consome no dia a dia dele. O que ele tem com isso? O que ele tem com isso é a inflação que a gente recebe, 4,5%, 5,5%, é uma média, né, da população brasileira, de itens e cestas que eles colocam lá, eles podem tirar, podem mudar para dar uma maquiada. Quando o senhor Barsi faz isso, ele descobre a inflação real dele. Quanto realmente que os produtos estão aumentando para a vida dele. E assim, no primeiro mês do ano, ele deixa tudo aquilo que ele vai guardar para os gastos comuns dele e separa daquilo que ele já vai investir no ano inteiro. O cara é um gênio, não é à toa que ele está onde está. Enquanto, de novo, eu estou dormindo até tarde, talvez tenha tomado um pouco a mais no último dia do ano anterior, ele está vendo quantas coisas vão custar realmente para ele e ele afirma que a inflação dele não é a inflação que o governo declara, como acontece com a maioria dos brasileiros. Esse é um desafio legal, desafio você no ano que vem aí, pós-ressaca, acordar aí no mercado, na farmácia, aí no shopping, calcular o que você comprava no ano passado, quanto está agora, e aí você vai ter uma noção melhor da tua inflação. Sobre esse tema, Antônio Damasio, que é um neurologista português, muito conceituado inclusive, ele diz que as decisões financeiras, elas são emocionais, pasmem, dessa parte primitiva do cérebro, muito anterior à parte racional, ela tem um impacto que a gente não tem ideia. Ela controla a gente na hora de tomar decisões financeiras. E a gente pode achar, nossa, não, mas eu sou o novo Albert Einstein, eu sei o que estou fazendo. Então, não é bem assim que funciona, segundo a neurologia, não sou eu que estou dizendo. O cérebro racional até participa, mas quem bate o martelo, quem toma a decisão é o sistema límbico, que é o sistema emocional, que é anterior ao sistema racional. O cérebro, ele opera em 3 sistemas emocionais que sabotam a sua vida financeira. A primeira lógica é o que se chama de viés do presente. O cérebro tende a priorizar a recompensa de curto prazo. Então, quando você olha, vou parcelar 12 vezes de R$ 89,90, R$ 89,90 me parece bem gerenciável, é um preço tranquilo, vou comprar essa blusinha e vou parcelar em 12 vezes. Então ele fala, ele acha que R$ 89,90, beleza, tranquilo, tá fácil, tá tranquilo, tá favorável. O problema é que nessas horas, muitas vezes o cérebro esquece, ou na maioria das vezes ele esquece, que ele tem essa parcelinha que ele está fazendo agora, e outras 10, R$ 79,90, R$ 49,50, que também vão entrar nas parcelas dos meses seguintes e que ele simplesmente escolheu esquecer. Porque, de novo, é uma questão de a gente prioriza o presente, a gente meio que inconscientemente esquece o resto para que a gente adquira essa mercadoria, que essa blusinha não pode faltar no armário, que já tem mais 214 blusinhas, uma de cada cor, uma para cada estação. Então a gente faz isso, porque quando o nosso cérebro se formou na pré-história, era uma decisão entre
comer agora e você não sabia se no dia seguinte ia achar um animal. Era muito mais, o mundo era muito mais incerto, o mundo era muito mais imprevisível do que é hoje, né? Aliás, a previsibilidade das 12 parcelas, te garanto que o banco não esquecerá ou a loja não esquecerá de lhe cobrar. É bem previsível. Mas naquela época, com tanta coisa que gerava insegurança, imprevisibilidade, putz, é melhor comer agora porque eu não sei de amanhã, deixa eu acumular a gordurinha agora, porque amanhã pode ser que eu não encontre de novo esse alce lindo, maravilhoso e carnudo. Então, lembrem-se disso. Quando você for fazer uma comprinha da próxima vez e parcelar, tenta lembrar das outras milhares que você já fez com esse mesmo racional. Ah, não, R$ 89,90 é barato. Mais pra frente, fica comigo até o final, vou dar mais dicas do que você pode fazer para que isso não gere dominância em você. Esse lado emocional não te engula e te faça esquecer das outras parcelas que você tem para os meses seguintes. O segundo mecanismo é a dor do pagamento. Você sabia que quando você paga em dinheiro físico, já expliquei isso em outro vídeo, você ativa a mesma área do cérebro que a dor física. O cartão de crédito remove essa barreira. E aí o que as pesquisas dizem é que quando você parcela no cartão ou paga no cartão, você gasta em média 83% mais. É coisa pra caramba. Então vejam como é uma estratégia até de marketing que as pessoas tenham um cartão de crédito para que elas acabem gastando mais. É interessante que as pessoas gastem mais. Só que isso, para o seu bolso, muitas vezes não é uma boa estratégia. Para o seu marketing pessoal, sua vida financeira pessoal, talvez não seja tão legal assim pagar tudo em cartão. Ou, entre aspas, se esquecer dessa dor física, que por mais que a gente não queira sentir dor, a dor às vezes não, muitas vezes protege a gente, cuida da gente de um jeito que a gente não quer, mas que é importante. E o mecanismo número 3 é as compras como forma de regulação emocional. Quem nunca percebeu quando tá mal psicologicamente, meio triste, deprimido ou muito ansioso, vai lá e faz mais compras como uma estratégia de se sentir melhor. É uma estratégia que funciona no longo prazo? Não, porque você não aprendeu a lidar com essa dor. Você só aprendeu a fazer uma escolha de curto prazo. Mas, de novo, não é porque você não tem força de vontade, não tem autocontrole, é porque o seu cérebro muitas vezes foi feito para lidar com o estresse emocional de formas que não são tão inteligentes, entre aspas. Quando você faz uma comprinha, você libera dopamina. Quando você libera dopamina, você tem um bem-estar imediato. E é aquilo que eu falei no anterior. A gente procura recompensas, gratificações imediatas, e isso não necessariamente é bom para o nosso bolso. Pode ser bom para na hora a gente ficar felizinho, yupi, comprei a nova blusinha daquela lojinha lá, mas no longo prazo isso pode trazer prejuízos para a sua vida. E aí, beleza. Por que é tão difícil sair desse lugar? Por que é tão difícil, mesmo percebendo isso, eu não consigo sair desse lugar? Porque o cérebro também tem mecanismo de se manter preso à dor. Infelizmente, o cérebro não é uma coisinha fácil, o psicológico não é uma coisinha fácil. O primeiro mecanismo é o efeito avestruz. O que a gente faz? A gente começa a olhar o problema e fala, nossa, tá muito grande. Enfia a cabeça debaixo do buraco, não quer ver, e isso não resolve o problema, mas perpetua o problema. Mais uma vez, resolve a dor de curto prazo, que é, nossa, eu tô desesperado, mas não cria uma estratégia e um mecanismo para resolver aquilo no longo prazo, que é o que realmente importa. Precisamos resolver as dívidas. As dívidas, se você olhar os juros das dívidas, ela é muito maior que os juros de qualquer investimento que você possa fazer. Então, se você quer enriquecer e vai investindo, isso a longo prazo vai te ajudar. Se você está em dívidas e não quer olhar para o curto prazo, isso muito rapidamente vai te destruir. Então, é até assimétrico ali a sacanagem da vida, né? Poupar é bom, mas demora para você enriquecer, se endividar em 3 meses, você começou mal, em 3 meses tá na desgraça. E aí o segundo viés que te mantém preso é o viés otimismo. Quem nunca pensou, putz, agora é dezembro, vai entrar 13º, embora agora não seja dezembro enquanto eu gravo este vídeo, com o 13º eu pago. Beleza, até que tem um sentido. O problema é que 78% dos brasileiros, brasileiro pra caramba, sequer sabem quanto é os juros da dívida. Então o que acontece é que a maioria das vezes chega em dezembro e o 13º não cobre a dívida. Ou seja, o cara se planejou, né, porque enfiou a cabeça debaixo do buraco, achou que tudo daria certo, só que as coisas não dão certo porque a gente quer que dê certo magicamente, as coisas dão certo porque a gente faz um planejamento. E aí, quando chegou, como eu disse, 78% dos brasileiros não tem noção do valor da dívida, né, dos juros da dívida, e muitas vezes, na maioria das vezes, é maior do que aquilo que o 13º consegue cobrir. E aí o desespero aumenta, o desânimo aumenta, mais buraco para debaixo, mais cabeça para debaixo do buraco, e assim vai. Só para vocês terem ideia, o rotativo do cartão de crédito é, em média, 400%. Isso quer dizer que se você tem uma dívida de 1.000 agora, em janeiro, por exemplo, em 12 meses, essa dívida está próxima dos R$ 5.000. Ou seja, ela quintuplicou, multiplicou por 5. Agora, vocês têm ideia quanto tempo demora
para vocês investirem 1.000 e esse mesmo 1.000 multiplicar por 5 virar 5.000, eu quero que vocês peguem a média da rentabilidade de vocês, que investe, e me conta aqui quanto tempo levaria para esse valor investido multiplicar por 5, para a gente ter um dado de comparação e ver se é próximo de 12 meses ou se não é nada próximo de 12 meses e quanto tempo será. Então comenta aqui que eu tô bem curioso pra gente ver, é uma dúvida genuína minha. Então, gente, chegamos na parte final do vídeo, em que eu mostrei a esculhambação que é, o problema que é, e agora eu vou dar algumas soluções práticas, psicológicas, para te ajudar a resolver esse problema que tá pegando as famílias brasileiras, o Brasil quebrado desse jeito. Vamos tentar sair dessa e fazer aquilo que é possível. E o impossível também, mas vamos tentar fazer o que a psicologia ensina pra gente, como técnicas que funcionam, baseado em ciência. A primeira é, torne a dor real. Então, ao invés de pagar no cartão, eu sei que hoje é muito raro pagar em dinheiro, mas se você puder, paga em dinheiro. Se você não puder pagar em dinheiro, o que você vai fazer? Deixa anotadinho num papelzinho que você levar na tua carteira, na sua bolsa, todas as compras parceladas que você já tem. Porque esse ato de marcar, ele gera uma aversão. Você vai ver lá, putz, tem 5 já. Eu achava que era só 1. Será que o sexto cabe aqui? E muitas vezes o fato de você anotar toda vez gera um incômodo suficiente ou aproxima de uma dor que já te inibe o comportamento de comprar. Bacana, né? Então fica aí a dica, se não puder pagar em dinheiro, anota na hora, vai com tudo parcelado, anotado, e aí vê se cabe mais essa no teu orçamento mensal. E aí é legal também colocar, tipo, somar, né? Somar as parcelas para saber, tipo assim, eu tenho uma de 12 de 89, uma de 10 de 79. Vocês ouviram a dica aí? A editora-chefe, né? Porque a gente tem editor-chefe, a gente tem editora-subchefe, a gente tem aqui, tanta editora. Como que é o seu nome, editora-chefe? Nem lembro mais. É brincadeira, gente. Então, só deixar a soma final de tudo que vocês já parcelaram, né? Pra ver que todo mês estão pagando, sei lá, putz, parecia só R$89, mas agora vendo se é um 1.150 por mês de compras parceladas. Poxa, se eu ganho salário mínimo próximo de 1.600, cara, 1.100 em parcelas tá demais pro meu orçamento. Se eu ganho 3.000, já é quase metade do meu salário. Dica legal, sou da editora-chefe. Obrigado, Melissa. Uma outra coisa a se fazer, nomear a emoção que você está sentindo ao comprar. Para ver se a compra é genuinamente por necessidade. Dica, diria que 90% das vezes não é. Uma coisa é, vou comprar uma geladeira que a minha quebrou. Não dá para ver numa casa sem geladeira. Não somos neandertais, né? Então, beleza, vamos comprar a geladeira para congelar alimentos, esfriar alimentos, não vai estragar. A outra coisa é, estou sentindo raiva, logo eu vou comprar. Se você percebe que é uma emoção e que você busca alívio dessa emoção através de uma compra, sabe agora que essa estratégia não resolve no longo prazo, você até no curto prazo sente alívio, mas depois que você já tá com a mercadoria na mão, cara, 5 minutos depois, a emoção volta a te consumir. É igual muitos usuários de álcool ou drogas. As pessoas usam álcool e drogas por uma questão de, putz, não quero sentir essa dor e então vou usar álcool e drogas. Claro, não dá pra generalizar, colocar todas as situações no mesmo balaio, mas às vezes acontece quando o efeito do álcool ou da droga passa, a pessoa está de novo aquele sofrimento, porque aquilo que gera o sofrimento não deixou de existir no teu mundo. Se é o seu casamento, você volta pra tua casa, o casamento está lá. Se você comprou pra lidar com uma raiva do teu chefe, na segunda-feira, quando você voltar ao trabalho, o teu chefe continua lá e ele vai continuar sendo ele mesmo. Então, o ponto é descobrir a emoção para ver se estou comprando por emoções negativas, entre aspas, e o que gera a emoção negativa, resolva o problema e não compre. Mas em que momento faz sentido comprar algo só porque eu quero? Tipo, como é que eu organizo as compras só porque eu quero? Porque senão fica tudo só obrigação, né? Então, querer é diferente de remover uma emoção. Quando você quer uma coisa, mas não tá comprando para lidar com uma dor emocional, tô triste, tô com raiva, é genuíno. Mas aí você vai olhar seu orçamento e ver, cabe no meu orçamento esse meu querer? Às vezes a gente tem que atrasar um pouco aquilo que a gente quer. E isso faz parte de um planejamento financeiro, né? Muitas vezes eu escolho, por exemplo, eu queria comprar um laptop. Eu demorei 2 anos planejando para comprar um laptop, porque ele era uma coisa cara. Eu queria ele, eu não necessariamente precisava dele, e não necessariamente ele ia me aliviar a emoção negativa, mas eu achava que ele era bom pro meu trabalho, mas eu não fiz uma compra imediata, eu olhei o orçamento e falei, poxa, cabe ou não cabe, e não tem problema esperar. Claro, tem compras que de repente são mais urgentes, eu quero muito, sei lá, quero demais um drone. Beleza, vê o que dá pra cortar aqui e ali e adianta, não precisa esperar 2 anos como eu esperei. E a última dica é automatize o futuro. Isso é, assim como o Sr. Barsi vai lá no primeiro dia do ano e vê quanto vai sobrar para ele investir e já separa todos os gastos, a gente não tem como programar anualmente, né? Mas nós, meros mortais, a gente podemos programar mensalmente. Então, mensalmente, já pega 2 contas. A conta, o que sobra para investir é a primeira coisa que você tem que tirar.
Esse é um viés psicológico importante, porque a gente vai gastando, tem aqui um dinheiro e vou gastar. Quando não tem, não gasta. Ajuda a inibir os gastos e promover dívidas. Então a primeira coisa, manda para a poupança aquilo que você deseja investir, quanto você já programou e planejou ver que dá para investir. O resto, você já para gasto. E aí tudo bem, uma vez, gastar por impulso porque sentiu raiva. Porque aquilo não vai lhe fazer falta, não vai lhe gerar dívida. O problema aqui é gerar dívida. Não é a estratégia mais eficiente comprar por uma emoção, porque você vai reforçando aquela forma de resolver uma emoção ruim, então não é ideal. Mas uma vez ou outra, gente, todo mundo vai fazer besteira na vida. Isso faz parte. Quem enriquece, quem erra menos, mas todo mundo erra. O ideal é mande primeiro para a poupança, como qualquer investidor ensina vocês, e o resto deixa lá para os gastos do dia a dia. E o que sobra, você pode gastar para, tipo, uma coisa que você quer, uma coisa que você precisa. O importante é não tire tudo do seu lazer, porque senão a vida vira chata pra caramba. E aí, vida chata pra caramba gera emoções ruins e chega a gastar mais. Então também tem esse paradoxo. Então a gente tem que tentar planejar de uma forma que tenha um dinheiro destinado ao lazer pra você ser mais feliz. Pessoas felizes fazem menos besteira. Isso é um fato. E aí, eu vou deixar aqui também no card um vídeo que eu vi sobre será que compras trazem felicidade? Ele vai complementar bem com esse vídeo. Gente, eu vou encerrando porque esse vídeo já ficando longo. O que eu vou pedir pra vocês, com amor, carinho, satisfação esse vídeo foi muito feito com muito carinho. Eu estudei bastante, eu tive que pesquisar bastante dados, saber qual era a agenda do brasileiro, etc, etc. Então, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e comentem o que vocês fazem de errado que acham que pode aumentar a de vocês ou não. É porque não sobra mesmo, não tenho condições de resolver agora, então de repente é buscar um salário maior, tá bom? Mas obrigado por assistir até aqui.